Oi pessoal, é mais um vídeo aqui que eu estou fazendo, tudo bem? Eu queria falar hoje, mudar um pouco assim, não sei, tô começando, não sou youtuber, tenho aí vários vídeos publicados desde 2002 que eu comecei a publicar vídeo no Google Vídeos, que acabou e eu perdi muitos vídeos que eu tinha lá, e publiquei aqui no YouTube vários, maioria de ativismo, tempo que eu estava no Ocupa Rio, em 2011, e que eu tinha acabado de sofrer um revés na minha vida, tive um problema, estava com problemas, agressões e que eu sofri, me levaram assim para um caminho de ativismo meio radical na época, que foi me juntar ao movimento Ocupa Mundial dos Indignados. Eu fiz uma série de vídeos, publiquei no YouTube e desde então eu parei um pouco. E comecei agora aí, no domingo passado, e vamos continuar. Hoje eu quero falar sobre um livro que eu li já tem uns anos, não me recordo bem dele, então escrevi aqui um resumo na minha tela. É que o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. E esse momento apocalíptico, que parece o apocalipse que a gente está vivendo, e que o Admirável Mundo Novo, ele cada vez mais, ele é um livro que a ficção dele se parece mais com o nosso mundo real. Será que o nosso destino ele se assemelha à distopia do Aldous Huxley? Um dos critérios para caracterizar o livro como clássico, que as pessoas têm essa obra do Aldous como um clássico, é no fato das ideias dele nunca envelhecerem. Ele foi escrito em 1932 e as mensagens dele são atuais. É um autor que está sendo bastante procurado no momento, bastante lido nessa época que a gente está vivendo. Ele é autor de clássicos contemporâneos como o famoso 1984 também, a Revolução dos Bichos, a Revolta de Atlas. E o livro ele fala sobre uma sociedade planejada e construída para o bem coletivo, uma sociedade que molda as pessoas desde antes do nascimento e por toda a sua infância com o objetivo de definir antecipadamente os seus papéis internos, determinado tudo por castas sociais. O objetivo é de antecipar o papel dessas pessoas, fazer uma moldagem que resulta na conformação mental de cada um, que cada um aceite de uma maneira generalizada seus direitos e deveres, entre aspas, direitos, garantindo o controle estatal e a manutenção da ordem social, sem qualquer ameaça de protesto por parte da população, que é como a gente vê aqui no Brasil hoje, um monte de coisa acontecendo e ninguém mais sai para protestar. Protestaram por diversas coisas por anos e agora, como dizem, o povo está bovinizado, está quieto. Mas enfim, voltando ao livro, ele é o resultado de um clássico onde a personalidade ela não é própria, ela não é individual da pessoa. Ela é a pessoa representando o coletivo. É uma personalidade coletiva, tipo a individualidade ali acabou. É tudo cortado que nem um gramado de campo de futebol, todo mundo parelho, com a mente tacanha e não tem liberdade de pensamento, não há estímulo para a pessoa pensar diferente. Existe uma ojeriza generalizada daquela sociedade, dessa obra distópica, a literatura, que a literatura no livro ela é disponibilizada apenas para as castas dominantes, para determinadas castas, e é construída através do condicionamento das crianças e até a utilização de choques elétricos, cada vez que tocam nos livros, que lembra muito o proselitismo recente contra o hábito de leitura, por um ex-presidente que a gente teve,
por um atual também, sabe, que as suas grandes contribuições para a idiocracia que a gente vive. Eles não gostam de presidentes anteriores, um presidente anterior, o que está agora, eles não gostam muito de ler, pelo jeito. E a gente tá. Isso leva a gente a um pensamento que coloca a gente em xeque, assim, pensamento crítico, porque um dos protagonistas do livro, ele é motivo de chacota e ameaça concreta por parte das pessoas, assim como ocorre hoje quando a gente tenta falar alguma coisa que os poderosos não gostam, tem tentativas de censura, de desqualificação sem argumento, sem motivo, promovido pelo poder, pelos poderosos, que eu digo aí, o poder político, o poder econômico, financeiro, e que tem a respaldo, a voz deles é o que a gente chama de jegue, que é o jornalismo da esgotosfera governista, que só ecoa o que o governo quer, na verdade, que eles fazem. Eles se fazem de antagonistas do governo, mas na verdade eles estão juntos, estão fazendo tudo chapa branca, chama, como dizia antigamente, a mídia chapa branca. Então a falta do pensamento crítico nessa obra, Admirável Mundo Novo, do Huxley, é uma das perdas da condição da humanidade dos cidadãos. O admirável mundo novo não é tão admirável assim. Como uma ideia de felicidade pode ser construída sobre a mentira, a droga soma que eles distribuíram na história do livro, era distribuída pelo governo, mantinha a população toda despreocupada, feliz. Hoje circula tanta droga por aí. Enfim, não é produzida no Brasil e passa pela fronteira e tá essa porcaria na boca de todo mundo. Como que a pessoa pode pensar independente? Poderia ser uma ameaça extrema à manutenção da sociedade. Quanto tempo falta para criarmos um índice de felicidade em nosso país? Eles perguntavam, os governantes. E qual seria a nota, será que seria dada pelo Cypher, do filme Matrix, que dizia que a ignorância pode ser uma benção? A inexistência de responsabilidade por suas escolhas também pode ser uma benção no admirável mundo novo do Huxley. Não havia necessidade de preocupação, porque as ações eram dirigidas para a eliminação do imprevisível da vida social e dirigidas para o hedonismo. Existiam liberdades sexuais, mas não existia uma instituição familiar que propiciasse o crescimento da ideia de que o mundo onde se vive não é perfeito. Eles direcionavam a pessoa para pensar que o mundo era perfeito, uma utopia, que você não é você, você é uma classe, um coletivo, uma raça, uma minoria. O Brasil, pontuações extremas nesse tema, na medida em que essas minorias, seja de raça, de sexualidade, indígenas, já não podem mais pensar por si próprio como ser humano. Seria como pertencência a uma casta. Mas não, somos todos grupos que fazemos parte de uma só sociedade. Joaquim Barbosa, que diga, né, o ex-ministro da STF, que foi depois de ser difamado pela mídia chapa branca, por causa do seu julgamento pessoal, deu as costas para a sua raça, se isso houvesse algum sentido. Mas como não houve mais excluídos, o processo de criação ocorre novamente. O livro, entretanto, deixa o viés de que o desenvolvimento tecnológico pode ser usado para calar a liberdade. Mas não é justamente que a tecnologia, que todo mundo fica olhando para um celular, para a tela de um celular direto, está usando para calar a liberdade. Cada dia você tem menos acesso aos recursos, o algoritmo ele te tira o tempo real das pessoas estão postando. O Facebook agora quer mudar o layout dele, diminuindo os recursos que você tem acesso para criar e para divulgar conteúdo. Então, a gente tem que pensar que justamente a tecnologia está aos poucos nos
ao mesmo tempo que ela nos liberta de ideologias nocivas incorporadas na nossa mente, através de revoluções liberais e desse mundo, desse momento que a gente vive que não sei como é que eu posso dizer sem ofender alguma parte das pessoas, pensar cada um em si e não pensar nos que mais precisam, sabe? As pessoas estão. A gente tem que pensar em si, ajudar a si para ajudar o próximo. Não ajudar a si para gozar de uma vida ali com soma no celular, na mente. E, e lembrar que os governos e grupos econômicos vivem em simbiose. Eles são um organismo só, dependendo do local, eles tendem ao comensalismo, ao parasitismo. Eles já têm dado passos mais largos para a construção da sociedade coletivizada, que a gente tenta unir o mundo numa humanidade só, num povo só. Esses grupos eles querem dividir para criar os nichos de mercado deles, os nichos, o curral eleitoral, o nicho de mercado, entendeu? Fazer o gado deles ficar sempre preso a, a eles, sempre comprando na mesma loja, elegendo o mesmo político, enfim. Para encerrar essa parte do Huxley, ele diz no livro dele, No Admirável Mundo Novo, que a ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga, um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Aldous Huxley escreveu isso em 1932 e vocês vejam como continua tão atual até agora.